Outro assunto que vem se destacando aí nos debates públicos é a proibição do uso de celulares nas escolas, né? Existe uma lei federal aí que agora objetiva colocar isso em prática. Será que com isso a educação brasileira vai melhorar? Os alunos vão ser mais concentrados? Vão obter resultados melhores do que até então, porque a educação brasileira vai de mal a pior? Será que isso vai surtir resultados, efeitos e consequências? Antes de tentar responder isso, vamos partir do seguinte ponto. O problema em si não está nas coisas, nos objetos, nas tecnologias, por mais que eu seja um crítico das tecnologias, né? Quem me conhece aqui, quem ouve aqui minhas reflexões há certo tempo, sabe que eu sou um crítico das tecnologias. Mas como eu vivo falando, o problema não está propriamente nas tecnologias, mas no uso que delas se faz. O problema em si não é o celular, mas um ser humano imaturo, um ser humano vazio, irresponsável, inconsequente, que não tem conteúdo espiritual dentro de si e que usa o celular para desperdiçar o seu tempo e as suas energias e não se aprofunda em nada. O problema está nisso, naquele ser humano que fica horas e horas por dia ali no celular, arrastando o seu dedo de vídeo em vídeo, sem realmente aprender nada. E no caso das crianças é pior ainda, porque as crianças elas estão numa fase de germinação, numa fase de desenvolvimento, numa fase de crescimento espiritual, existencial e comportamental. E se nesta infância, se nesta primeira infância, as crianças já ficam o tempo todo no celular, observando, olhando conteúdos indecentes, promíscuos, sensuais, sexualistas, decadentes, verdadeiras cenas de degradação moral, o que isso promove? Isso promove a deturpação da visão da criança, frente a temas que não são para aquela faixa etária. As crianças não deveriam começar tão cedo a sua vida virtual. Isso deveria ser reservado para um momento mais tardio, quem sabe na adolescência apenas. Até os adolescentes estão se perdendo e também os jovens e até os idosos, né? Quantos idosos que passaram a usar a tecnologia do celular já na idade mais madura da vida, também vem se perdendo completamente. Quantos vovozinhos e quantas vovozinhas não passam horas e horas por dia ali? Você vê vovozinho andando na rua com o celular, tropeçando nas coisas, esbarrando nas pessoas, porque não consegue mais se concentrar na caminhada, porque está no celular. Então, se num idoso que faz um uso exagerado do celular, isso já gera problemas? É uma pessoa que até teve uma vivência, isso já gera um atrofiamento lá na terceira idade. Agora imaginem a criança que aos 2, 3 anos de idade ou que nas primeiras semanas de vida já fica ali olhando no celular o tempo todo. A criança começa a chorar, ela perturba, o pai e a mãe colocam o celular na frente da criança com alguma música, com algum clipe, com alguma cena engraçada para que a criança não chore. Então, o celular ele se transformou numa forma dos pais fazerem com que as crianças parem de chorar, com que elas parem de fazer a birra naquele momento e com isso os problemas vão sendo empurrados adiante. E quanto mais os problemas vão sendo empurrados adiante, maiores eles se tornam como bolas de neve, até que depois não podem mais ser resolvidos.
Às vezes, num determinado momento, o pai ou a mãe precisam pegar a criança e conversar com ela. Quando a criança está desobediente e birrenta, não é a hora de colocar um celular na frente dela para ela se acalmar. Uma que ela não se acalma, ela apenas fica vidrada ali na tela. Ela apenas é hipnotizada pela tela. O que ocorre ali é uma hipnotização. E por causa dessa hipnotização, a criança deixa de gritar, de espernear, de bater os pés, de xingar os pais e de chorar. Então este é um subterfúgio, este é um mecanismo completamente artificial, medroso e covarde por parte dos pais que não querem lidar com os problemas dos filhos. Então o problema em si não é o celular. Mas o problema em si são os pais fracos, fracalhões, medrosos e covardes que não querem encarar os pequenos leões que têm como filhos em casa. O celular se torna subterfúgio para tudo, para as crianças. E agora vocês imaginem na escola, eu sou professor, eu lido com isso na minha rotina, e os adolescentes, as crianças, insistem em usar o celular em sala de aula. De forma sorrateira, escondida, os alunos, os estudantes, sabem que não podem usar os celulares, mas usam isso de forma camuflada, de forma escondida. E deixam de prestar atenção nos professores e nas professoras. Então, o que acontece? O problema não é propriamente o celular ele é uma tecnologia, mas o problema está no ser humano, um ser humano despreparado, um ser humano que parece não estar pronto para fazer uso do celular. Mas, por outro lado, por mais que eu não queira aqui criticar essa tecnologia, eu lá no fundo do meu coração sou também obrigado aqui a constatar que o celular não trouxe lá grandes avanços, grandes mudanças para as sociedades humanas. Eu viveria hoje sem celular, exatamente igual como eu vivia antes, quando não tinha celular, quando era criança, quando era adolescente. Eu adorei a minha infância, adorei a minha adolescência, porque naquela época se fazia outras coisas. Naquela época se sentava na varanda, num domingo à tarde, para contemplar o jardim, para ver as pessoas passando na rua e cumprimentar elas. Na minha infância, na minha adolescência, se conversava mais, não se ficava nas redes sociais, porque não existiam redes sociais naquela época, então a interação era muito maior. Hoje, nas escolas, na hora do recreio, em vez dos alunos conversarem, dos estudantes conversarem, eles ficam lá nos celulares, ficam nas redes sociais, conversam pelas redes sociais na hora do recreio. Olhem só que loucura, em vez de conversarem pessoalmente, em vez de terem experiências pessoalmente. Então o celular afastou muito as pessoas. Ele criou uma falsa ilusão, uma falsa visão de aproximação. Essa aproximação ela é superficial, ela é muito vaga, ela é muito fragmentada, é apenas uma aparência. E neste mundo das redes sociais, nesse mundo cibernético, tudo é mais aparência do que propriamente realidade, tudo é muito mais filtros do que propriamente aquilo que as pessoas são. Então, proibir o uso do celular nas escolas, do meu ponto de vista, acho algo positivo, não aqui querendo elogiar o governo Lula, por favor, não tenho vínculo qualquer com este senhor e o seu partido, mas estou aqui aproveitando este momento para gravar este vídeo, porque é algo que eu venho defendendo há certo tempo já, que o uso do celular ele precisa ser restringido em determinados ambientes, em determinados lugares. Na sala de aula, os alunos precisam estar lá presentes de corpo, de mente, de alma e de espírito, para estudar,
Por causa das tecnologias, o professor se tornou obsoleto, o professor se tornou chato, o professor se tornou ultrapassado, o professor se tornou alguém fora da realidade. E nós precisamos resgatar novamente o papel do professor. Não do professor ideológico, não o professor disso, daquilo, daquele outro, mas um professor que esteja lá como ser humano. Um professor desprendido de todas essas tendências que atualmente fazem parte das diferentes ideologias. Um professor que esteja ali frente a frente com os seus alunos. Um ser humano de coração aberto, que queira passar algo para os estudantes e trocar com eles. Porque a educação na escola, ou o ensino-aprendizagem na escola, a educação na verdade vem de casa, o que temos na escola é o ensino-aprendizagem, e o ensino-aprendizagem ele é uma troca, querendo ou não. O professor é o mediador, o professor é a referência, por mais que não se queira admitir isso hoje, porque em muitas perspectivas educacionais o professor é apenas mais um ali na sala de aula. Não, ele tem uma experiência de vida, ele é uma referência e ele precisa ser ali naquele ambiente um destaque para chamar a atenção dos alunos. Mas por causa do excesso de internet, o excesso de redes sociais, o excesso de tretas que chamam a atenção dos estudantes, o professor já não consegue mais interferir, influenciar de forma significativa na vida dos alunos. E se o uso do celular for realmente proibido, se isso realmente for levado a sério, que na sala de aula os alunos não possam mais usar o celular, eu acho isso positivo. Pode sim ajudar a educação brasileira se outras coisas forem também agregadas. Não basta apenas proibir o uso do celular se a escola continuar uma bagunça. Precisamos devolver aos profissionais da educação, aos professores e às professoras, a autoridade. Autoridade que não tem nada a ver com autoritarismo, porque algumas pessoas não querem ouvir falar de autoridade, já logo identificando isso com autoritarismo. Autoridade no sentido de referência, autoridade no sentido da pessoa que é responsável pela ordem na sala de aula, pelo respeito, pela educação que deve existir entre as pessoas. O professor, através da sua postura, precisa instigar nos alunos o respeito mútuo entre todos. E através deste respeito mútuo é que os estudantes e os docentes ali podem crescer, porque tudo isso é uma engrenagem. Todas essas rodas, elas se tocam, essas engrenagens se tocam. E assim é possível um crescimento amplo daqueles que estão presentes na escola e na sala de aula. Então, eu acho realmente positivo. Em determinados lugares, em determinados momentos, os celulares não devem estar presentes, mas os estudantes, os seres humanos ali, na sua essência, na sua integralidade, com a sua vida interior, para que a escola seja novamente um espaço de respeito, onde as pessoas estejam para conviver pacificamente e de forma educada. Então, se junto com a proibição do celular vier também uma busca, uma tentativa de trazer para a escola uma ordem, um respeito, onde o professor novamente seja respeitado, a educação poderá melhorar. Se ela degradou tanto é porque a escola virou um lugar de bagunça, onde se quer agradar os estudantes. Não que não se possa e que não se deva ter com eles uma relação de, digamos assim, mais descontraída e divertida em determinados momentos, quando é hora para isso. Mas no demais, os professores, eles precisam exercer uma autoridade. Somente assim que as coisas poderão funcionar.
Dentro de uma empresa e assim, dentro da família precisa existir uma autoridade por parte do pai e da mãe. E na escola também não é diferente. Muitos pais a cada instante buscam interferir na rotina escolar, querendo desautorizar professores, querendo debater com os professores, pais que na maior parte dos casos não dão conta dos filhos em casa, e quando são chamados à atenção através de uma advertência, tomam as dores dos filhos e vão para a escola para cima dos professores. Eu já observei inúmeras cenas dessa espécie. Então isso é algo que precisa também ser combatido. Além da proibição do uso do celular nas escolas, a questão da ordem, da disciplina, da obediência às regras, isso também precisa ser resgatado. Nós precisamos de um resgate dessa educação mais tradicional. Toda essa educação politicamente correta que se espraiou aí nas últimas décadas no cenário brasileiro e pelo mundo afora, isso é um problema global, não é um problema apenas aqui do Brasil, mas toda essa educação politicamente correta é que gerou a degradação e a degeneração da imagem e da postura do professor. O professor virou um capacho, um coitado, ali diante dos estudantes, tendo que agradá-los constantemente. O que, por sua vez, não quer dizer, como eu já disse antes, que não se possa ter momentos divertidos, de trocas interessantes. Isso faz parte também. Mas tudo isso no seu devido lugar, no seu devido tempo, no devido momento. Mas no demais, os profissionais, os docentes, eles precisam exercer a sua autoridade. Agora, o senhor Lula, então, ele assinou a lei, sancionou essa lei, mas ele precisa ir além. Todo o politicamente correto que ele defendeu em outras épocas, com a sua esquerda, ajudando a afundar a educação brasileira, isso precisa ser revisto por ele. Tudo isso precisa ser consertado, esses estragos que foram inseridos e colocados em prática na educação brasileira, o que gerou uma deturpação total dos valores. A educação precisa se tornar mais tradicional. Isso não é autoritarismo, isso não é querer oprimir alunos, isso não é querer colocar os estudantes debaixo dos pés dos profissionais da educação. Mas na vida se precisa de ordem, se precisa de organização, de uma certa disciplina, respeito ao próximo, um convívio harmonioso. Isso então precisa ser resgatado. Mas, como sabemos, o ilustre senhor presidente e a turma que o cerca são verdadeiros defensores e adoradores do politicamente correto. E isso é algo que contribuiu gigantescamente para a degradação da educação brasileira. E junto com a proibição do celular nas escolas, precisa também ser feito um trabalho de resgate dos verdadeiros valores na educação. Se isso será feito ou não pelo senhor presidente, não sei, acho bem difícil, porque vai contra os princípios deste senhor e da turma que o envolve. Estou aqui fazendo críticas ao presidente, mas também coloco aqui que no governo Bolsonaro também não foi feito aí muita coisa nesse sentido. Infelizmente, assim, foram 4 anos onde basicamente muito pouco foi feito no sentido do resgate dos verdadeiros valores na educação brasileira. Não estou aqui querendo puxar um lado ou outro. O que é o objetivo aqui nesses vídeos sobre atualidades é trazer uma visão fria sobre os fatos, é fazer uma análise, é pensar sobre fatos, sobre eventos, sobre acontecimentos. Essa é a minha proposta com esses vídeos. Não quero agradar o pessoal do grupo A, do grupo B, mas quero trazer apenas uma reflexão. Então vamos ver.
eu acredito que a proibição dos celulares será algo positivo em sala de aula, mas faz-se necessário muito mais do que isso. Faz-se necessário muito mais do que isso. Valores mais tradicionais precisam ser resgatados. Sem falar que muito se tem aquela visão, né, do computador em sala de aula, com o projetor, né? É interessante sim em determinados momentos, mas ficar apenas projetando coisas para os alunos assistirem, verem e ouvirem também não é por aí. Falta a comunicação, a interação. O verdadeiro professor, ele usa a sua fala, a sua postura, a sua conduta, a sua maneira de expressão diante dos alunos como uma forma de promover uma interação, de transmitir valores, conhecimentos, saberes sobre a vida. Isso é algo que a escola precisa integrar, incorporar valores sobre a vida. Valores que são necessários para o crescimento. O conhecimento frio, o conhecimento acadêmico apenas dentro das escolas também não surte efeitos e não surtirá. É preciso ter vida ali, experiência de vida, conhecimento espiritual, sabedoria espiritual. Somente isso pode dar origem a seres humanos melhores através da escola, onde a escola é responsável pelo ensino-aprendizagem, mas a educação precisa vir de casa. E se a educação não vem de casa, a escola sozinha também não pode fazer nada. E pior, quando a escola tem contra ela autoridades politicamente corretas que empurram goela abaixo todos os seus desvalores, todos os seus deslocamentos existenciais e comportamentais, porque existe hoje um deslocamento gigantesco por meio dessa inversão de valores que se espraiou na vida em sociedade, e isso precisa ser combatido. A proibição do uso do celular é apenas um pequeno passo neste conjunto global de mudanças e resgates que precisam ser empreendidos. Resgates de valores precisam ser empreendidos para que a educação possa melhorar. Do contrário, vai piorar cada vez mais. Todo esse politicamente correto, com a sua inversão de valores, não ajudará em nada. E também uma visão pragmática, pseudo-conservadora, conteudista apenas, não é solução para nada também. Não adianta debulhar conteúdos nos alunos, conteúdos ali dogmáticos, pragmáticos. Não é através de alunos copistas que nós daremos origem a uma educação melhor. Precisamos de algo equilibrado, que saia desse politicamente correto completamente, mas que tenha em si, além dos objetivos conteudísticos, se é que existe esse termo, que além dos objetivos conteudísticos tenha em si também valores, princípios. É preciso ter em sala de aula valores espirituais que transcendam a própria escola. Então sim, poderemos ter resultados melhores. Do contrário, continuará tudo igual, com a tendência a piorar cada vez mais. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!